Boa tarde a todos e todas. Como professor de da Assunção já me apresentou, eu sou a Morgana. Eu me formei em História pela Universidade Rural do Rio de Janeiro e no processo de construção da monografia, eu busquei diversos temas e entre muita pesquisa, muita reunião de orientação, eu decidi pesquisar as HQs do Tintin no país dos soviets. Eu vou explicar um pouquinho como se deu esse processo e vou resumir. Uma monografia, uma monografia é um trabalho um pouco extenso para eu apresentar nesse tempo. E como faz muitos anos que eu apresentei, eu vou resumir alguns pontos que eu acho que são mais importantes desse trabalho para apresentar para vocês e que eu acho que vai ser mais produtivo para vocês entenderem o que eu pensava naquele momento que eu construí essa monografia. Então, vamos lá. Eu vou apresentar alguns trechos desse quadrinho que eu pesquisei na época. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um quadrinho muito famoso na Europa, é As Aventuras de Tintin. Ele ficou muito conhecido pelo filme do Steven Spielberg, que ele reconstruiu o filme das Aventuras de Tintin, mas As Aventuras de Tintin tem uma história mais profunda. Qual é o resumo dessa história? É um quadrinho que foi criado pelo belga Hergé no período entre guerras, digamos assim, né? Digamos que ele ficou ali no período entre a Primeira e a Segunda Guerra, e aí o Hergé criou esse quadrinho em um contexto muito conflituoso, porque ele nasce ali na crise de 29, né? Então, isso gera dentro do quadrinho, você percebe conflitos que existem na sua construção. Mas vamos com calma. Antes, eu vou apresentar trechos do quadrinho e aí, a partir disso, explicar o que eu entendi como análise desse quadrinho. Depois eu falo um pouco sobre a metodologia que eu utilizei para analisar os quadrinhos. Vou compartilhar a tela. No país do Sul. Pronto. Aqui está em inglês, mas eu vou traduzir para quem não fala inglês. Senão não fiquem preocupados. Bom, esses são os quadrinhos que eu analisei na época. Então, tinha assim, eu vou traduzir rapidamente, mas uma coisa muito importante quando você trabalha com quadrinhos, mesmo que você tenha também a questão da linguagem escrita, a imagem, ela diz muito. Quem trabalha com história em quadrinho sempre vai focar muito também no que foi desenhado. Porque a linguagem verbal, ela é muito importante na análise de um trabalho, mas a linguagem não verbal também. Então, por exemplo, o que eu levava em consideração quando eu analisava esses quadrinhos na escrita da monografia? Eu levava em consideração a postura de um personagem para o outro, como o Tintin se apresentava para o fotógrafo. Eu levava em consideração a expressão do personagem. Aqui ele me parece estar com raiva. Aqui ele parece estar com raiva. Se ele parece estar com raiva, por quê? Ele pretende alguma ação contra o Tintin? Então, são diversas questões que nós... Oi? Eu não sei se é com todos, mas eu, no meu caso, eu estou vendo uma coisa pequenininha lá. Sou eu ou são todos? Deixa eu ver. Sim, aqui pra gente ainda está naquela tela, na primeira tela que você compartilhou. Agora foi. Agora apareceu, não apareceu? Agora apareceu. Ai, que bom. Então, vamos lá, é porque eu tenho dificuldade com tecnologia. Eu trouxe aqui um breve estudo sobre o Tintin. Infelizmente, eu não tenho mais esse livro. Bom, para vocês entenderem como funcionou, eu utilizei um quadrinho como base para toda a monografia.
para que fosse um processo mais direto e simples, que eu pudesse aproveitar ao máximo de uma história em quadrinho. E aí a história que eu escolhi foi As Aventuras de Tintin no País dos Soviets. Como eu me cursei em História, eu achei muito importante escolher um quadrinho que tivesse um tema voltado para uma questão muito pertinente. E aí o que eu pensei na época foi a questão do conflito entre o comunismo e o capitalismo na época, já que esse quadrinho ele foi escrito em 29 e sendo escrito em 29, no contexto da crise de 29, ele abarcava essas questões do conflito tanto de um lado socialista e o lado capitalista. Então, vamos lá. Aqui tem algumas questões. Bom, agora vocês conseguem ver? Sim, tá certinho aqui agora, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Aí tem um breve resumo. A introdução do quadrinho é: no século XX, nós estamos muito satisfeitos em apresentar para os nossos leitores e aqueles que estão distantes o quadrinho do Tintin. Esse é um repórter que vai investigar a República Soviética e toda semana nós vamos trazer notícias da República Soviética com as suas aventuras. Bom, isso é a chamada inicial, ou seja, é como se fosse um chamariz para as pessoas se interessarem, né, pela história do Tintin. E aí ela vai se desenvolvendo. Aí, como eu estava falando antes, quando eu analisava os quadrinhos, o que eu fazia? Eu analisava tanto o contexto da escrita, é importante, quando eu falei que não é só isso, não é que ela não seja importante, a escrita ela é muito importante, mas você, ao analisar o quadrinho, você pode analisar tanto a escrita quanto a parte do desenho, que é o traço mais marcante das histórias em quadrinhos, são os desenhos. Então, por exemplo, eu analiso a escrita e o visual. Quais são as técnicas que as pessoas utilizam? Na época, eu tive a possibilidade de trabalhar com a semiótica, que é uma análise mais complicada e eu preferi deixar de lado, e trabalhei com a análise do discurso. Por quê? Porque quando eu escolhi esse quadrinho, o que eu entendi? Era um quadrinho que o Hergé, ele tinha uma ideologia por trás da sua escrita. Quando ele escrevia o quadrinho e ele desenhava, ele pensava em um cunho ideológico, ele tinha uma ideologia para escrever tudo isso. Então, quando ele escrevia tudo isso, o que ele fazia? Ele colocava ali a ideologia que ele achava mais importante. E ele era de uma vertente católica muito reacionária. Então, o comunismo era uma fonte de crítica para ele. O Tintin, ele vai embarcar da Bélgica para a União Soviética para descobrir o que está acontecendo na União Soviética, que seria um mistério. Aí ele sai do trem aqui, é só uma breve apresentação, porque não dá tempo de apresentar muito, do quadrinho, que ele é muito extenso, ele é um livro grande. Aí, uma coisa importante, como que eu entendo essa análise do discurso? O Tintin está aqui deitado, certo? E ele já começa a criticar um pouco a União Soviética, de certa forma. Ele dorme e aí o cachorrinho dele fala and they say there are rats there too. Ele já começa a considerar esse transporte que vai até a União Soviética um transporte precário, porque ele entende que tem ratos. Então, quando eu analisava, eu já ia buscando todas essas informações. Aí aqui tem I think the dirty little birdie is asleep. Time for action. He must never get to Russia. Eu acho que o burguês sujo já está dormindo. É hora de agir. Vamos para a Rússia e apresentar o que está acontecendo. Ou seja, já tem um conflito ideológico encontrado aqui. Por quê?
Porque ele fala que o burguês, que seria o Tintim, o burguês sujo, ele está dormindo. E quem seria esse aqui? Provavelmente um agente soviético, porque ele está indo tentar interromper a saída do Tintim para a União Soviética. Aí ele fala, um momento para o melhor remédio para descobrir, para quem quer ser, quem é muito curioso. E aí ele coloca uma bomba no trem. Antes de chegar na União Soviética, o Tintim ele já é interrompido por um agente soviético, porque é como se tivesse algo muito misterioso na União Soviética que ninguém pudesse saber. E aí o Tintim ele vai tentar várias vezes chegar nessas informações e sempre sendo interrompido por agentes soviéticos. Esse é um ponto que foi muito marcante na escrita da minha monografia. Por quê? Porque o Tintim, ele, como eu entendi essa relação? O Tintim, ele ia atrás de um segredo que a União Soviética tinha para o mundo, digamos assim, e aí ele tentava ser interrompido a todo momento por agentes soviéticos. Por quê? Porque era como se tivesse um conflito ali de ideologia, certo? Então, o que eu acho interessante e importante pontuar? Os quadrinhos, muitas vezes, eles são vistos como fontes de mera diversão e entretenimento para quem usa, para quem lê. Mas os quadrinhos, quando você analisa de um ponto de vista teórico, metodológico, você encontra muitas questões não somente ideológicas, mas você encontra questões teóricas de grande importância que podem contribuir para o conhecimento acadêmico. Por quê? Um leitor, não sei se é correto falar leigo, mas um leitor que lê o Tintim sem um arcabouço teórico, ele não encontra facilmente, às vezes, essas informações. São informações que você encontra quando você tem uma base de teoria. Qual foi a base que eu usei na época? Eu usei o Bourdieu, a análise do discurso do Bourdieu. E aí, a partir da leitura do Bourdieu, eu busquei essas informações no quadrinho do Tintim. Então, vamos lá. Além da questão dos quadrinhos do Tintim e do arcabouço teórico do Bourdieu, da análise do discurso e tudo mais, eu usei também livros que são referência na escrita da história em quadrinhos. Quando se fala em história em quadrinho, a escola que é referência no Brasil é a USP. E aí você tem alguns pesquisadores que são muito importantes. Por exemplo, a Sônia Bibi Luyten, ela é referência na escrita acadêmica sobre história em quadrinhos. Aí eu trouxe aqui, não é difícil nós lermos tudo num dia, não tem como. Mas, por exemplo, esse livro aqui dela é um livro base, História em Quadrinhos. Ele é uma referência no estudo de quadrinhos no Brasil. Além da Sônia, tem também o Moacir Cine, que é outra referência na análise de quadrinhos pela universidade no contexto não só do Sudeste, mas do Brasil inteiro. Outro livro que eu usei, esses todos eu encontrava online. Alguns eu comprava. Quando nós escrevemos monografia, nós compramos muito livro, a gente acaba comprando muito livro. Mas quando a gente encontra online, facilita a nossa vida. Porque a gente consegue até economizar e ter o livro digital é muito importante, porque às vezes o físico ele se perde. E aqui tem, por exemplo, Álvaro Moya, é outro livro muito importante também, que eu utilizei nessa escrita.
Tintim. Pronto. Então, essa foi basicamente a forma como eu, digamos assim, estruturei a monografia. Eu, resumindo um pouco o texto monográfico que eu fiz, eu utilizei a figura dos quadrinhos do Tintim para entender como se deu o conflito entre um discurso católico conservador e o discurso soviético. E aí eu peguei esses conflitos e construí uma monografia entendendo como o Tintim se infiltrou na União Soviética para descobrir as coisas que ele considerava ruins na União Soviética. Ou seja, não significa que a União Soviética era ruim, mas a partir do olhar do Tintim, ele representava isso com muitas questões pejorativas, o que não era basicamente uma característica da União Soviética, mas do olhar do Tintim sobre a União Soviética. Acho que deu os 40 minutos, não foi? Tá, o microfone está trancado, tá fechado. A gente pode passar para o debate nesse momento ou você ainda tem que acrescentar alguma coisa? Não, pode passar para o debate. Tá. Bom, eu queria também acrescentar algumas coisas sobre esse tema da história em quadrinhos e história, né? Uhum. Sobre o tema da história em quadrinhos e sobre o Tintim especificamente. Antes, o tema mais amplo, né? Sim. Que é a possibilidade de como será que os historiadores podem se valer das histórias em quadrinhos. Uhum. Através de que tipos de relações e funções. Então, um primeiro comentário que eu queria fazer, agregando ao o que a Morgana já disse, é que os quadrinhos, assim como a gente tem também essas mesmas relações que eu vou falar agora, a gente também tem quando tem o cinema, quando tem a fotografia, por exemplo, e algumas outras formas de expressão, que são as seguintes. A HQ, ela pode ser, para um historiador, várias coisas, mas principalmente três. Ela pode ser fonte histórica, ela pode ser objeto da história e ela pode ser um meio de representação da história. São três relações que, como eu disse, também acontecem com outras formas de expressão, como o cinema, como por exemplo, a fotografia, ou até como a música, quando a música tem letra. O que é cada uma dessas coisas? Então, o que é a HQ como objeto para o historiador, como objeto histórico? É quando o historiador está estudando, interessado diretamente naquela história em quadrinho, naquela HQ, ou no autor que a constituiu, ou na indústria do HQ, ou nos leitores de HQs, ou em uma HQ específica, ou uma série, ou uma HQ específica, e está estudando aquela HQ. Nesse momento, o historiador está fazendo uma história da HQ, ele está pesquisando esse objeto que é a HQ. No entanto, ele também pode utilizar a HQ de uma outra maneira. A HQ de outra maneira é quando você está interessado em estudar outra coisa que não necessariamente a própria HQ, mas você utiliza a HQ como fonte histórica. Por exemplo, nós poderíamos estudar através de HQs e de uma HQ específica, como o Tintim ou como qualquer outra, diferentes visões sobre a política internacional. Por exemplo, nesse momento que a Morgana abordou, a gente está vendo ali, em 1929, já está o socialismo soviético já se estabeleceu, é uma segunda grande força, né, no planeta, logo vai se tornar vai ter ainda a Segunda Guerra Mundial e depois vai se abrir
um longo período que a gente conhece como Guerra Fria de bipolarização entre os Estados Unidos e a União Soviética. E a gente vê ali uma hostilização, vamos falar daqui a pouco disso, né, jogar para o debate também isso, né, dos soviéticos. Mas, ao longo da série, será que mudou essa relação? Estudar isso já seria você estudar como foi mudando o inimigo de um leitor europeu, digamos assim, do Ocidente europeu, ao longo de uma HQ. O interesse não é diretamente a HQ. A HQ é a fonte histórica para alcançar algo. Por exemplo, a gente pode estudar moda através do HQ, as roupas, porque os personagens da HQ vestem roupas. Claro, tem os personagens fantasiosos que vestem roupas, né, super-heróis, etc., mas tem os HQs realistas, que tentam representar pessoas comuns, digamos assim. Né? Essas pessoas comuns representadas no HQ vestem roupas. Então, tem uma época em que o terno, o chapéu, tem outra, ou um tipo de relógio de bolso e não um relógio de pulso. Estou dando exemplos. Né? A cultura material se vê representada na HQ, a moda, as relações sociais, as relações de gênero, por exemplo. Como que aparece a relação com a mulher? Aliás, no Tintin é curioso que quase que não aparecem mulheres. Né? Tem essa uma pergunta também para o debate. Né? Tem muito a ver também com... E ele tem nos livros que eu analisei do Tintin, o Hergé tinha um problema com a figura feminina. Ele tinha eu imagino. E a gente nunca pode esquecer que também o Hergé começou a escrever o Tintin por encomenda do presidente da Associação de Escotismo, né? Foi, eu não falei disso. Ele estava no contexto dos escoteiros. Que inclusive era uma instituição muito conservadora também, né? E, aliás, foi encomendado para ele falar mal dos soviéticos, né? Para a coisa ser anticomunista. É interessante. Depois eu vou fazer até um comentário disso, como que esse número some depois, né? Eles ficam com tanta vergonha de terem carregado demais na ideologia. Ele é raríssimo. Que desaparece do... Porque eu durante... Mas antes, deixa eu falar da fonte histórica, depois eu volto a esse tempo, que é interessante. Né? Porque na minha infância, eu lia muito. Né? Eu e meus irmãos, a gente lia muito Tintin. Né? E esse eu não conhecia, o soviético. Era o único que a gente não conhecia, porque saiu da série. Depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Mas o que é usar, então, o HQ como objeto histórico? É quando você não está necessariamente estudando o Tintin, mas você está estudando a cultura material através do Tintin, a moda através do Tintin, as relações de gênero através do Tintin. E você pode estar estudando as duas coisas, o objeto HQ e usando o próprio HQ como fonte histórica para esse estudo. As duas coisas podem confluir. E tem uma terceira possibilidade, que não trouxemos exemplos hoje aqui, porque a Morgana está estudando especificamente os HQs, que é uma história inventada, né? Mas não deixa de ser uma representação histórica também. Né? Mas a HQ pode futuramente, sim... Futuramente não, ela já faz, né? Ela já representa temáticas históricas, acontecimentos históricos, processos históricos, né? E eu fico me perguntando, isso também é uma questão para o debate, se futuramente a gente não pode pensar em monografias ou dissertações ou teses de mestrado escritas sobre a forma de HQ, quem sabe. Né? É um modelo assim, né? Que a pessoa, em vez de escrever a tese no formato tese analítica tradicional, poderia escrever uma HQ, sei lá, é uma coisa para se pensar. Né? Já é muito usado no mestrado profissional. Tem até gente assistindo que é do programa do mestrado profissional, que é a possibilidade de você fazer um projeto, né, o resultado. Então, eu já participei de uma banca de mestrado profissional que é a feitura de uma HQ, né, histórica. Né? Então, isso é uma coisa para ser pensada. Né? Essa terceira relação, que a HQ, já que as HQs são fontes narrativas, fontes que contam uma história, e essa história ou pode ser inteiramente inventada pelo seu autor, tirada da sua imaginação, como é o caso como poderia ser uma história de ficção científica, ou pode ser uma história inventada também, mas com
um pé na realidade, com elementos de realidade, como é o caso, aliás, do próprio Tintin, né? Que é uma história com uma pretensão realista, não tem ninguém voando nem nada, né? É uma história dentro dos limites do universo realista, digamos assim. Ou pode ser uma história que já aconteceu, na história propriamente dita, né? Então, a HQ tem essas possibilidades de representação também, de histórias e da própria história, que é estudada pelos historiadores através da historiografia. Então, essas três relações são muito importantes, né? E nos fazem pensar, né? Mas eu também queria falar também agora um segundo comentário, antes de abrir para as outras pessoas também falarem, para a Morgana, e devolver a palavra à Morgana, é sobre o Tintin mesmo, né? Eu, pessoalmente, na minha infância, meus irmãos, são 5 irmãos, né? A gente lia muito Tintin. Na época, era publicado no Brasil, era uma capa, uma edição de luxo, capa dura, acho que até hoje, né? Se eu não me engano, né? Eu sei que nós líamos muito a série, e é muito curioso que eu só vinha entrar em contato, apesar de eu ler toda a série do Tintin como criança, né? Eu não conhecia os sovietes, que é exatamente o que a Morgana estudou, né? Porque é muito interessante que depois eles tiraram da série o soviete. O soviete foi o primeiro, né? E ele foi o primeiro encomendado para falar mal, né? Para fazer uma propaganda contra o socialismo, né? E foi proposital, né? Mas o Tintin deu tão certo, foi proposital, e deu tão certo o personagem Tintin, a história Tintin, caiu tão no gosto do público que foi além desse objetivo, né, ideológico, ultrapassou e se tornou uma coisa mais independente. E depois eles ficaram, até os editores, com vergonha do primeiro. Eu interpreto assim, né? Do Sovietes, porque ele é engraçado, ele tem passagens ali hilárias ali, né? Tem uma que eu gosto muito, não sei se a Morgana tem ali na imagem, que é aquela que eles vão fazer uma votação, aí quem aqui é a favor? É muito engraçado, né? É uma votação, aí aparece assim, né? Então vamos iniciar a votação. Quem é a favor do candidato que está sendo proposto aqui pelo Comitê Central? Aí os caras apontando a metralhadora para as pessoas, e todo mundo levanta a mão, claro, né? Mas, quer dizer, ele não deixa de ser engraçado. Ele é muito engraçado, criativo, mas tem essa carga que começa a pegar mal, né? Fica muito claro ali que é uma ideologia, coisa montada. E o Tintin, posteriormente, foi se libertando disso e transformando uma coisa cultural interessante, uma pesquisa mesmo, né? E o desenho foi se aprimorando muito, né? E caiu no gosto das pessoas, e a tal ponto que essa série existe até hoje, né? É vendida até hoje, né? Não sei se no Brasil as pessoas estão com muito conhecimento de Tintin, mas na Europa é muito vendido, né? E deu tão certo que os editores resolveram tirar o primeiro, né? Fora. O Tintin nos países soviéticos não vendia, pelo menos na série que chegou até mim quando criança, né? Então isso é uma coisa para a gente pensar, que eu estava pensando também para jogar aqui no debate. Os silêncios também falam muito aos historiadores, né? Porque teve o Tintin e os sovietes, que foi o primeiro da série, e depois some da série. Em outros momentos, some o Tintin e os sovietes. Isso fala muito também, né? Quer dizer, por que foi tirado da série? Isso também é uma questão para ser estudado pelos historiadores. Porque os historiadores problematizam as suas fontes e o seu objeto de estudo, no caso o HQ. E isso faz parte também do que se fala, do que não se fala. E aquilo que esteve presente, de repente, some, desaparece. E quem é esse público e como foi mudando esse público leitor, né? Porque tinha um primeiro público, que é aquele para ser mais atingido, um público conservador, e até um público para ser convencido de que o socialismo era uma coisa ruim e tal, mas depois se ampliou muito os públicos para diferentes tipos de público, né? Que se tornou até irrelevante essa primeira, né? Esse primeiro objetivo ideológico foi empurrado para um canto, eu acho, né? Pelo menos na minha leitura, né? Mas então essas são algumas colocações iniciais, e eu vou
Bom, eu vou devolver a palavra para a Morgana, se ela tem algum comentário para fazer inicialmente, e logo depois a gente passa para as outras pessoas que estão aqui presentes. E eu lembro a vocês que vocês podem colaborar falando, tomando a palavra, ou também, alguns já até escreveram alguns comentários ali no chat, e a nossa equipe pode ler também. Morgana, tem alguma coisa a falar nessa primeira leva aí do debate? Não, só acrescentar que ele foi retirado de circulação propositalmente, porque se você, quem não conhece muito bem o trabalho do Hergé, esse trabalho ele foi considerado bruto depois que o Hergé foi desenvolvendo outras técnicas, porque ele começou a fazer trabalhos muito mais refinados, considerando a época, né? Ele fazia quadrinhos com coloridos, e esse aí ainda era preto e branco, e muito considerado muito seco para o que o Hergé desenvolveu. Então, o que está na biografia do Hergé é que ele ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha desse trabalho inicial e retirou de circulação. Eu também, quando eu estava falando sobre as relações entre HQ e história, ou seja, como objeto, como fonte, como meio de representação. Eu não falei numa outra relação muito importante, mas que eu vi que a Graça fez o comentário, que é essa relação que a HQ pode ter com o ensino de história, né? Com a aprendizagem de história. Eu até pergunto para a Graça, Graça, quer fazer o seu comentário sobre isso, a sua pergunta, e depois a gente passa de novo para a Morgana? Ou você prefere o que a gente seguinte, leia ali? professor, Porque ela citou ali. assim, Isso. como professora, geralmente a gente usa muito os quadrinhos do Tintin para trabalhar tanto imperialismo quanto o etnocentrismo, para os alunos entenderem como é que o europeu via os outros povos, né? A questão do imperialismo também, que Tintin tem uma postura sempre assim, que a cultura europeia, né? O fardo do homem branco, que representa bem isso daí. E assim, o professor Marcelo Franza, da Universidade Federal do Mato Grosso, ele trabalha com ensino de história e HQ. Né? A tese dele foi a tese no âmbito da educação histórica. Aí ele fez um trabalho todo em relação a isso, dos alunos irem às fontes, pesquisarem. O trabalho dele foi até sobre narrativas mestras, né? Sobre as narrativas em relação à independência do Brasil na época. Os alunos foram às fontes e tudo mais, e produziram histórias em quadrinhos relacionados a como eles viam a independência do Brasil, né? Se o Brasil tinha ficado realmente independente. Então, assim, foi um trabalho muito bom dele. E no caso do Tintin, também no Play Story, apesar do Tintin hoje muitas vezes ser mal visto por essa relação com o etnocentrismo, tem no Play Story ainda o jogo, né? Que ele vai, nesse caso daí, ele vai para descobrir novos locais. Eles tiraram um pouco dessa nuance dele, né, de levar a cultura do homem branco, mas assim é mais uma questão de detetive, né, dele levar as pessoas a descobrir novas coisas. Então é muito interessante o jogo também, que tem no Play Store do Google. Eu não sei se tem no lado do outro, do iPhone, porque eu não tenho iPhone. Mas, assim, é um jogo bem interessante, esse daí que tem no Play Store, porque tem um âmbito histórico, mas também tem essa parte toda de detetive, né? Então, para a pessoa assim, que quer estudar de forma bem subliminar assim, a história da época, início do século XX até os anos 30, fica bem interessante também. Bem lembrado, né? E tem esse diálogo, que foi muito bem lembrado também pela Graça, né? Essa função, né, do HQ como no ensino de história, mas foi bem lembrada essa questão também do gênero do detetive, né? Do gênero da investigação, né? Porque o Tintin ele é repórter, né? Se eu não me engano, né? A profissão dele, né? Mas ele se veste como escoteiro, né? É interessante isso também, né? A roupa dele é a roupa do escoteiro, né? Mas a profissão dele é repórter, né? Se eu não me engano, não é isso? Ele
Né, Morgana? Acho que sim, né? O começo é assim. Ou ele é detetive? É porque ele está infiltrado, ele é um repórter do jornal que o Hergé trabalha. Ah, isso mesmo. Né? É verdade. Mas realmente tem sempre esse lado aí da investigação, né? Conduzindo a história, né? Realmente é uma história muito bem feita, né? Mas eu pergunto, alguém quer fazer algum comentário a mais? E não precisa ser só sobre Tintim, tá? Hoje está em debate aqui essa possibilidade de nós utilizarmos o HQ como objeto, fonte ou meio de representação da história, meio de ensino da história. E eu esqueci de falar ainda uma outra relação que é muito importante, que também aparece nessas formas de expressão artísticas que encaminham narrativas, né? E na arte de maneira geral, que é a possibilidade da HQ ser um agente histórico, quer dizer, assim como o cinema, assim como a literatura, o HQ, a história em quadrinho, ela pode agir sobre a história, agir sobre a sociedade. Porque você, através de uma HQ, como, aliás, é a origem da história Tintim, né? Na sua primeira aventura, que é os sovietes, porque foi feito para agir sobre uma coisa que estava acontecendo, que era o socialismo, e funcionar como uma contra-força, né? Como uma campanha ideológica contra. Ou seja, nesse momento, a gente também pode entender que aquela HQ está funcionando como agente histórico, como algo que age sobre a história, um ponto, ou como algo que é instrumentalizado por certas forças, seja um governo, ou seja quem luta contra um governo, ou seja uma determinada classe social que age, que através da história encaminha os seus interesses, ou voluntariamente ou involuntariamente, ou como alguém que divulga uma determinada ideologia através do HQ, ou um determinado modo de vida. Ou seja, a HQ, nessa quinta relação possível com a história, ela, porque eu já citei HQ como fonte histórica, como objeto histórico, como meio de representação para a história, como um meio útil para o ensino de história. Nessa quinta possibilidade, a HQ é um agente histórico, ela consegue agir sobre a história, ou ela pode ser instrumentalizada por forças que agem sobre a história. Eu posso citar também, saindo um pouco do exemplo do Tintim, que também é muito útil nesse sentido, eu posso citar aquele quadrinho V, o V de Vingança, que depois foi ao cinema. E, aliás, tem uma relação interessante para a gente também fazer um comentário aqui, que é entre HQ e cinema, né, que se tornou uma relação muito viva. Né? Praticamente todos os personagens de HQ foram ao cinema, se transformaram em filmes. Né? Isso é uma relação para a gente comentar daqui a pouco. Né? Mas eu estava pensando naquela HQ V de Vingança, que depois se tornou um filme, que também adquiriu igual sucesso. Aquele filme se tornou um agente, agiu sobre a história. Hoje, quando você vê passeatas reivindicando direitos diversos, categorias profissionais, ou passeatas políticas, as mais diversas, com os mais diversos matizes ideológicos, aparece sempre aquela máscara que foi criada pelo autor do quadrinho, né? E depois do filme. Ou seja, o quadrinho e o filme, ambos, né, interligados, né, um depois do outro, eles começaram a agir sobre a história, eles se tornaram forças que agem sobre a história. E assim por diante, a gente pode citar muitos exemplos, e às vezes forças que estão vindo à tona num determinado momento, ou grupos sociais que estão obtendo seu reconhecimento, eles aparecem através de uma HQ, ou de um filme baseado numa HQ. Por exemplo, a gente pode citar também o Pantera Negra, né, que se tornou um filme importante de identidade para a população negra, né, do personagem que age, né, um certo modelo de agir
sobre a sociedade, apenas para dar um exemplo. Ou eu poderia citar também a Mulher Maravilha, né, que se tornou uma heroína que não poderia ser pensada, provavelmente, a Mulher Maravilha, se não fosse o seu contexto, que permitiu a criação dessa história ali nos anos 20, que foi o contexto de emergência do feminismo, da luta, né, pelo voto da mulher, pelos seus direitos políticos e assim por diante, né? Então, os grupos sociais, os gêneros, eles também se aparecem e impõem suas forças, seus interesses, né? São encaminhados também através da HQ. Quando a gente pensa nisso, a gente está vendo o quê? Essa quinta relação entre HQ e história, que é a possibilidade de uma HQ ser agente da história, agir sobre a história, né? Morgana, tem alguma coisa para comentar sobre isso antes da gente passar para outra pergunta aqui? Não, eu queria dizer que tem muitos. O campo da HQ ele é muito amplo. Se a gente parar para pesquisar e refletir, ainda mais associando a história, né? Eu me lembrei também da Persépolis. Tem a Persépolis, Maus, tem HQs de muita relevância para a construção da escrita da história. São HQs que podem proporcionar pesquisas de graduação e pós-graduação muito interessantes. Eu vi que ali Tainara ou a Marcele, né, que são as nossas membros aqui do Laboratório Lapete, eu vi que o pessoal escreveu ali umas observações interessantes, né? Tem uma do Lucas Vieira e tem outra do Venâncio. Eu também não sei se tem anterior, é porque na minha barra de rolagem eu peguei a partir desses aqui. Por isso que eu ia passar para a Marcele, ou para dar voz às pessoas que fizeram as colocações, ou a gente pode ler o comentário dele, aí a gente comenta aqui no debate, né? Quem que a gente tem de perguntas aí, Marcele? Professor, tem alguns comentários aqui no chat. Eu quero só saber se o Lucas Vieira gostaria de ler um comentário ou eu posso ler. Pode falar, Lucas. Sim. Então pode ler, Marcele. Então tá bom, só deixa eu... Tá. Ele fala assim, hoje é possível encontrar essa HQ. E ainda que apresente problemas e erguer sinta vergonha, é extremamente importante termos acesso a isso. A exemplo de Tintim no Congo, que uma nota é colocada ao final, apontando brevemente a visão eurocêntrica sobre a África. É verdade. E sobre esse comentário, eu vou passar a palavra para a Morgana para ela fazer algum comentário, mas é interessante, né, que eu me lembro que quando eu lia, mas eu lia como criança, né, 10 anos de idade, ainda não tinha nenhuma percepção da história, né, da ideologia, da história, do eurocentrismo. A gente lia assim, Tintim no Congo, e você lia aquela aventura, né? E realmente a gente não... Então, como que é importante assim, compreender esse potencial da HQ, esse potencial ideológico, seja para nos prevenirmos das propagandas que o HQ pode jogar na gente, né? E sem a gente se perceber, seja para você usar como meio de expressão também o HQ, para você também expor suas ideias, né? Porque realmente a criança ela vai ler ali, ela não vai, né, ter uma percepção crítica, né, da HQ, ela vai ler aquela história e de repente vai acreditar, né? Vai encampar aquilo, né? Eu me lembro que também era muito, acho que hoje sumiu essa HQ do MEI, mas era muito famosa na minha época também, a Mandrake, né?
Mandrake, não sei se vocês conheceram, né? Acho que hoje quase que não tem, eu não tenho visto, né? Mas era muito famosa essa HQ. E o que era o Mandrake? O Mandrake era lá, o cara era um mágico, né? Mas branco, aquele tipo tradicional que tinha uma mansão, ou seja, era rico, era um branco rico, né? Que ele tinha um Xanadu lá, uma coisa assim, que era uma mansão ultra sofisticada e namorava uma princesa de um pequeno país europeu e o criado dele, esse que era muito engraçado, que era o Lothar. O Lothar era rei de várias nações na África, mas ele simplesmente largou as nações para trabalhar como criado do Mandrake e acompanhava o Mandrake como ajudante, né, era o criado. De vez em quando ele voltava para a África e era reverenciado por todo mundo, porque ele era o rei e tal, mas era o rei que ficava fora a maior parte do tempo para trabalhar para o Mandrake, o americano rico, o mago americano rico. Quer dizer, e você lendo aquilo ali achava normal ali, não fazia crítica ali do racismo que está implícito ali, né? E nem também a questão de gênero que também está implícito ali com aqueles personagens. Você vai lendo aquela história, né? Porque elas são muito bem feitas e vai embarcando nela como criança, né? Então a gente também tem que desenvolver nos nossos alunos, eu acho, essa capacidade, né, de qualquer texto, inclusive os HQs, nós temos que desenvolver a capacidade dos leitores examinarem criticamente também aquele texto, né? Então esse comentário a fazer, né? Mas Morgana, tem algum comentário sobre essa questão? Bom, quanto à questão dos quadrinhos, eu não tenho muito mais o que falar, não. Assim, já foi suficiente. Respondendo ao Rodrigo, não tem representação positiva dos soviéticos. Pela análise que eu fiz, não tinha praticamente nada de positivo. Os soviéticos eles eram entendidos como os ladrões, como os responsáveis pela fome na União Soviética. Eles eram entendidos como pessoas que não eram contra a democracia, então, por serem contra a democracia, eles eram responsáveis pela miséria e tudo mais. Então, a representação ela é muito negativa. E você vê, silencia-se sobre toda uma outra questão que era da época, né? Quem viu ali o filme Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, né? Que era um livro, né? E depois virou um filme, né? Um livro de um repórter americano que foi cobrir a União Soviética, vê que essa questão da democracia era uma questão importante para os socialistas que estavam fazendo a Revolução Russa, né? Principalmente no seu primeiro momento, né? Eu não vou falar do período, tudo bem, período stalinista, isso foi uma outra um caminho que não necessariamente o socialismo soviético precisaria ter entrado, na minha opinião, né? Mas a bandeira de democracia era uma bandeira do socialismo, né? Ou seja, tudo isso é ignorado ali, né? Nessa visão que é construída ali dos soviéticos, né? A partir desse quadrinho, que na verdade ele é uma visão que também é acompanhada por produções no cinema, né? E outras, as notícias de jornal, dos jornais ocidentais e assim por diante, né? Mas e temos mais algum comentário, né? Matheus, ele fez um comentário ali, eu não conhecia, Matheus. Matheus, fala sobre essa passagem aí do Super-Homem, eu não conhecia. Tá com o microfone, não? Ele comentou que tem uma passagem do Superman pela União Soviética. Eu sei que tem um Superman soviético, né, também, né, que é pouco conhecido, né, não chegou a ser traduzido aqui, né, mas eu já vi uma pessoa começando a estudar esse herói, né, sobre a versão do Super-Homem, só que lá, né. Como também chegou ao cinema há pouco tempo um quadrinho soviético que é a versão dos Vingadores, só que da União Soviética, que são os Guardiões, né? Quer dizer, tem também o outro lado, né? Porque esse é um outro aspecto interessante para ser estudado no futuro, né?
para cada vez mais surgirem monografias, que é, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, mas que é que a União Soviética também faz quadrinhos, né? Só que eles não chegam aqui, né? Os outros países fazem quadrinhos também. Mas, Rodrigo, pode falar. Boa tarde a todos. Essa Rodrigo? questão que o Matheus Carvalho levantou, que também é meu companheiro de universidade, a questão é o Filho Vermelho, que faz parte de uma linha de produção da DC, que é o famoso e se tal evento tivesse ocorrido de tal forma. Então ela reimagina o universo da DC a partir do momento que, ao invés de Superman cair no Kansas, ele cai na Rússia, ele cai na União Soviética. Então você tem, eu acho que o nome da história até é Entre a Foice e o Martelo, que ela desenvolve, por exemplo, essa Guerra Fria, onde o Superman ele não deixa de fazer essa certa crítica, por exemplo, quando você vê o Superman sempre ali ao lado da força estatal, ali ao lado do Stalin, por exemplo, ou como o governo americano proíbe ele de fazer, por exemplo, salvar pessoas na América. E isso é só um dos exemplos. Por exemplo, a Marvel, ela geralmente, quando ela cria esses heróis clássicos, né, que a gente considera clássico, ela geralmente coloca na história dela uma contraparte da União Soviética. Por exemplo, você tem o Homem de Ferro, que a gente conhece aí, foi estrela do CM, e ele tem como contraparte a Rússia dele, tem o Dínamo Escarlate. O próprio Capitão América, que é o grande símbolo dos Estados Unidos, você também tem o Guardião Vermelho, e por aí vai. Que é interessante a gente notar como é representado, como eles representam dessa questão da história em quadrinhos. É verdade. Então, e tem também, eu estava lembrando ao mesmo tempo que você estava falando, Rodrigo, sobre o Superman soviético, aí ele vai lutar do lado do Estado, uma coisa assim, né? Eu não sei se ele é feito, é um quadrinho soviético, né? Ou é um quadrinho feito nos Estados Unidos e projetados como seria se o Super-Homem caísse na União Soviética aqui nos Estados Unidos. Foi isso, Rodrigo? Esse do... Acho que foi, né? Esse do Super-Homem, né? Porque você pode ter o Super-Homem feito na União Soviética e você pode ter o Super-Homem soviético pensado como distopia nos Estados Unidos, né? Como seria se o Super-Homem caísse na União Soviética? E tem eu também estava lembrando do Watchmen, né? Os Vigilantes, né? Que é um universo alternativo. Só que nesse universo alternativo o super-herói resolve lutar lá na Guerra do Vietnã, né? O mais poderoso deles, que é aquele, eu esqueci o nome do herói, mas é um azul que tem vários poderes energéticos, etc. Esqueci o nome. Eu sei que ele resolve lutar lá na Guerra do Vietnã, né? Vencendo a guerra. Aí dá um outro mundo, aí o Nixon é reeleito várias vezes. Quer dizer, também tem a distopia que pode ser imaginada criticamente de dentro do próprio Estados Unidos, né? Fazendo a crítica da sociedade americana. Isso chama atenção para uma coisa importante, né, dos quadrinhos, né? Que eles podem... a crítica pode vir de um país para o outro, mas a crítica também pode surgir de dentro de um país, né? Um país criticando o seu modo de vida, as suas instituições, não um país, né? As pessoas que habitam, né, aquele país, os cineastas, os quadrinistas, os intelectuais, também podem ser críticos em relação ao sistema em que vivem. E os HQs também comportam essa possibilidade. Marcele, você ia falar uma coisa? Professor, tem alguns comentários também aqui no chat, mas só um aviso para quem não estava aqui antes em relação à lista de presença, tá bom? Rapidinho. Eu coloquei as listas agora aqui no chat e só para explicar novamente, gente, a diferença. Tem uma lista que ela é específica para quem está fazendo o curso de extensão do Monografias em Debate.
Então, essa lista, para quem está assistindo uma série de palestras do Monografias, e ao fim dessa série vai ganhar o certificado do curso. A outra lista ela é direcionada para quem é ouvinte da palestra de hoje e assiste as nossas palestras do Monografias e vai ganhar um certificado individual pela palestra de hoje, tá bom? As duas listas já estão no chat. Eu estou sinalizando em cima de cada link direitinho. E na própria lista, na capa, tem uma diferença. Na capa do curso de extensão, está lá que é a lista do Monografias direcionado para quem está fazendo curso de extensão. E na lista comum, né, que é para quem é ouvinte das palestras de forma individual, tem lá Monografias em Debate e lista de presença, tá bom? Só para falar novamente sobre essa diferença das listas de presença. E tem uns comentários aqui no chat também, professor, uns comentários bem interessantes. Eu posso ler agora? Pode sim. Sério. Tá, então tá bom. O Venâncio Guedes colocou aqui um link que é bem interessante também, onde ele fala que é um link para uma coleção de um artista baiano que faz uma narrativa muito legal de orixás e religiões de matriz africana. O layout é muito pegado na estética do Thor. Aí ele diz que vale a pena conhecer e, de fato, para discussão, como a gente tem falado sobre algumas HQs que envolvem até essa questão do mundo Marvel, né, que também Capitão América e tudo mais, é um link interessante. E aí tem uma pergunta do Rodrigo Aparecido. Eu acredito que essa pergunta seja direcionada a Morgana. E ele pergunta assim: Tintin defende a democracia nessa HQ? E aí fica essa pergunta do Rodrigo Aparecido para Morgana. Sim, ele defende a democracia, mas tem uma coisa interessante, ele não defende totalmente a democracia. Por quê? Porque ele está num contexto monárquico, e o Erguer era monarquista. É bem curioso, né? Como se entrelaçam essas questões, porque, na verdade, ele vivia num contexto de monarquia ali na Bélgica, naquele período. A Bélgica ainda tinha um governo, assim, uma espécie de imperialismo, e ele critica o comunismo, mas não tanto defendendo a democracia, ele exaltava um pouco por conta da questão da democracia ser mais próxima do que o comunismo, né, do regime que ele vivia. Na verdade, né, Morgana, a gente pode dizer que é mais uma defesa do capitalismo do que uma defesa da democracia, propriamente dita, né? Mas é aquela velha coisa, né, na verdade, como aparecem muitos liberais, né, muitos intelectuais liberais e o discurso é que você está defendendo a democracia, mas, na verdade, o que você está defendendo é o liberalismo capitalista, é o capitalismo. É exatamente isso. Né? A capa, para você não escancarar que está defendendo o capitalismo, é que você está defendendo a democracia. Porque, na verdade, é muito interessante pensar isso. Comunismo não se opõe à democracia. Por quê? Porque comunismo é um regime socioeconômico, assim como o capitalismo. Se nós tivermos que fazer uma oposição, seria a oposição entre capitalismo e comunismo, ou socialismo, ou anarquismo, outras formas possíveis de sociais, políticas e econômicas. Ora, tudo bem, é um sistema social e econômico. O comunismo, tal como ele estava aparecendo naquele momento, e capitalismo, como também estava em pleno vigor e está até hoje, né? A democracia é uma coisa independente, mas que pode interagir ou não tanto com o mundo capitalista como o mundo socialista. E a gente teria que opor a questão de democracia à ditadura, né? Ditadura. E as democracias ocorrem à esquerda e à direita. As democracias ocorrem à esquerda e à direita, e as ditaduras ocorrem à esquerda e à direita. Então, a gente vai lá no Chile dos anos 70, né?
que depuseram Allende, né, do Pinochet, era capitalismo. Né? No entanto, é uma ditadura, e nós mesmos vivenciamos aqui a ditadura, né, no Brasil, mas era um capitalismo. Ou seja, o capitalismo, na verdade, ele interage como possibilidade com formas mais democráticas e formas ditatoriais. E o socialismo também, tecnicamente, pode interagir com essas duas coisas. Mas a questão do discurso é exatamente esse. Você defende o discurso que defende o capitalismo, muito frequentemente ele se traveste de uma defesa da democracia. É muito comum isso no discurso estadunidense, né? Como se estivessem defendendo a democracia, mas na verdade não. Está defendendo o capitalismo, e não o capitalismo como um todo, mas o capitalismo capitaneado ali pelos Estados Unidos. Então, tem esse lado, né, onde as coisas se disfarçam de uma outra maneira. Né? Mas temos aí mais alguma questão? Alguém levantou a mão? Eu vi que tem também um recado ali importante do Rodrigo. Depois a gente vai dar sobre um grupo de estudo de quadrinhos, né? E depois ele vai, inclusive a gente passa a palavra para ele falar um pouco sobre o que é esse grupo que faz o estudo dos quadrinhos, né? Mas temos mais alguma questão para o debate aqui? Marcelo? Por enquanto não, professor, está tudo tranquilo, tá bom? Certo. Rodrigo, fala sobre esse grupo aí, eu não conhecia, que é um grupo que, não sei se você está com o microfone, né? É um grupo de estudos sobre quadrinhos de história, né? Rodrigo Aparecido Pedroso. Não sei se ele está com o microfone. Ah, é porque ele está sem microfone, né? Mas a Marcelo pode ler ali o caso que ele escreveu ali, né? Você prefere que eu leia, Rodrigo? Eu posso ler, tá bom? Então lê, Marcelo. Porque como depois vai ficar gravado, e às vezes a pessoa que vai ver na gravação já vai ter uma certa dificuldade para ler o chat, né? Então é bom a gente deixar o comentário registrado aí na voz também. Tá, então tá bom, professor. O Rodrigo Aparecido, ele está divulgando, gente, é um grupo de estudos sobre quadrinhos e histórias que ele coordena. Ele diz que o grupo faz algumas reuniões mensais e a próxima será no dia 29 de abril agora, a partir das 6 horas. E ele disse que quem tiver interesse em participar é só mandar um e-mail para ele. Ele deixou o e-mail disponível aqui. Eu vou depois jogar o e-mail também no chat, junto com os nossos links. E quem tiver interesse no grupo é só entrar em contato com ele, tá bom? Perfeito. Eu também tenho um recado. Está ainda em gestão, né? Mas é um livro que eu estou coordenando junto com um professor, Márcio. Eu vou esquecer o sobrenome dele nesse momento. Só que esse livro está sendo preparado já tem um ano. É um livro sobre história e HQ. São vários autores, né? Vários autores, e eu estou coordenando junto com esse professor, que é especializado na área, e são vários autores, cada um falando sobre um tema dentro desse universo HQ. Eu mesmo arrisquei fazer a minha... Né, foi a primeira vez que eu escrevo sobre HQ, mas achei bem interessante. Que é mais ou menos isso que eu comecei a falar aqui com vocês, sobre as várias relações possíveis entre HQ e história. Eu discorro um pouco sobre isso no meu ensaio dentro desse livro. Mas a gente ainda vai apresentar para a editora. Então, esse livro ainda vai demorar aí uns 2 anos, né? Mas a gente já está trabalhando nisso, né? Que seria um livro que abordasse essas possibilidades aí das relações entre história e HQ, com vários autores, né? Especializados, né? Tem mais algum recado? Olha, o Rodrigo ele deu uma informação ali, né? Bacana. Bacana.
Bom, não temos mais ninguém por enquanto, não, Marcele? Não, professor, mais nenhuma questão, não, tá bom? Mais nenhum comentário, não. Tá. Eu vou divulgar também, eu já vou colocar os nossos links aqui de novo, das nossas redes sociais, e só confirmando, pessoal, quem tiver interesse no grupo de pesquisa do Rodrigo, eu vou jogar o e-mail dele também aqui, junto com os nossos dados, tá bom? E ele falou que a ideia é juntar pesquisadores do Brasil que têm interesse em discutir metodologia e análise de quadrinhos. Ele é doutor em História pela USP e ele está coordenando esse projeto aí, tá bom? E aí, quem tiver interesse, é só entrar em contato com ele. Vou jogar os dados aqui, tudo certinho. E aí, vocês vão ter todos os e-mails, tudo certo, tá? Perfeito. E eu também, ao final aqui, eu também vou falar as últimas palavras aqui sobre o nosso laboratório, mas eu também vou aproveitar e falar o meu último comentário sobre o tema e depois vou passar a palavra para a Morgana. Ela vai fazer os comentários dela, né, os comentários finais, e depois a gente volta só para dar os recados relativos ao LAPET, né, o que é esse laboratório nosso aqui, o LAPET, e depois eu passo a palavra para a Marcele para ela dar os últimos informes práticos. Né? Mas ainda falando as últimas palavras sobre esse tema, quadrinhos, eu penso que é um tema cada vez mais importante, né? Porque a gente assistiu, desde o século XX em diante, uma expansão muito grande nos diferentes tipos de fontes históricas utilizadas pelos historiadores. E as fontes que tradicionalmente eram fontes em linguagem verbal escrita, né? Principalmente documentos políticos que graçavam mais no século XIX, numa história tipicamente política do século XIX, com o século XX em diante, onde a gente começa a ver surgir história social, história econômica, história das mentalidades, história da cultura material, inúmeros domínios historiográficos como história de gêneros, né, história do trabalho, história dos marginais, história da loucura, ou seja, a multiplicação de campos históricos, a mais diversificada possível, ela requereu e atuou junto de uma expansão do universo documental, das fontes históricas. E os historiadores descobriram que eles não precisavam lidar apenas com as fontes verbais escritas na sua maneira tradicional, que já havia uma grande diversidade, né? Mas o que os historiadores perceberam? Eles podiam lidar com a imagem, com o som, né? Com o cinema, com a fotografia, ou seja, com a sonoridade, a música, né? Com a imagem, a fotografia, a pintura, a iconografia, assim por diante, e com fontes complexas, como é o caso do cinema, que mistura várias linguagens numa só, ou do próprio HQ, que, como a gente viu através da palestra da Morgana, é uma linguagem múltipla também, que inclui o verbal, mas inclui a imagem e inclui todo um sistema próprio, que é reconhecido pelos leitores de quadrinhos. Os historiadores, então, eles expandiram seu universo de fontes, mas ainda é relativamente pouco pesquisado esse universo de diferentes linguagens. A gente ainda é muito preso, como historiador, à linguagem verbal. Claro, houve essa abertura e ela tem se mostrado cada vez mais presente. E ela tende a se ampliar no século XXI em diante. Mas é algo que nós devemos estimular, né? Aqui no nosso laboratório, a gente trabalha muito com essas outras linguagens possíveis para os historiadores, inclusive os quadrinhos, mas também o cinema. E eu também quero aproveitar para divulgar que a gente tem uma série, assim como tem a série Monografias em Debate, que é essa que vocês estão assistindo esse evento nesse momento, que se dispõe a apresentar pesquisas que foram defendidas no âmbito das monografias. A gente tem uma série chamada Cinema e História. Inclusive, na próxima segunda-feira, nós vamos ter mais um dos momentos dessa tese, mais um evento dessa série Cinema e História. Por quê? Porque o que é essa segunda série?
que alterna com a Monografia em Debate nas segundas-feiras. É uma série onde a gente discute outras mídias, né? A gente discute cinema, mas também discute fotografia, né? O uso da imagem de maneira geral, né? Então, cada vez a gente dá muita força nesse laboratório, o Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, o LAPET, que é um laboratório sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós damos muito valor às novas possibilidades dos historiadores, a interdisciplinaridade, que é um lema do próprio laboratório, mas também essa possibilidade dos historiadores se expressarem, estudarem e usarem como fontes a cultura visual, seja o cinema, a fotografia, seja o HQ e outras, né? A literatura e diversas formas, né? E, inclusive, no próxima segunda-feira, o tema é sobre o cinema soviético, que é algo que a gente não vê muito, né, em termos de pesquisa. Já tem pesquisas sobre o cinema nazista, por exemplo, mas o cinema soviético da mesma época. Então, vai ser uma oportunidade importante da gente se aproximar desse tema e debatê-lo aqui. Vai ser também na próxima segunda-feira, às 14 horas. E eu lembro que a gente ainda tem uma terceira série importante, que também vai ter mais um evento na última semana, na última quinta-feira desse mês, que é a série Teses em Debate, que é muito parecida com a Monografia em Debate. A tese em debate a gente chama pessoas que defenderam dissertações ou teses de doutorado e sobre os temas mais diversos. E é similar à estrutura, né? Tem a palestra e depois tem o debate onde todos podem se expressar sobre aquele tema. E eu lembro, finalmente, que o laboratório LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridade, sediado na Rural, mas que tem membros do Brasil inteiro. Ele está aberto a pesquisadores do Brasil inteiro. E para ser ligado ao LAPET, não é difícil. Basta você mandar o seu nome completo, o CPF e o link do currículo Lattes para o e-mail que vai ser colocado no chat. Por quê? Porque aí a gente vai registrar o repositório de grupos de pesquisa do CNPq, onde o nosso laboratório faz parte da base. E já vai aparecer essa informação no seu Lattes, você como membro desse laboratório. E aí você passa a receber as informações do laboratório e passa também a ter essa possibilidade aqui de apresentar um trabalho aqui numa das nossas séries, Monografias em Debate, Cinema e História, no Teses em Debate, e a gente também tem cursos de teoria da história. Em breve vai começar um sobre a historiografia como fonte histórica, baseado num livro editado pela editora Vozes. E atualmente a gente está desenvolvendo o curso Os Conceitos de uma Abordagem Interdisciplinar, que é às quintas-feiras. Só que já começou e já vai para o 4º encontro, são 5 encontros, né? Mas depois começa logo depois a historiografia como fonte histórica. Bom, foram apenas alguns recados sobre o LAPET e as minhas palavras finais sobre este tema de História em Quadrinhos. E fica aqui, eu queria passar a palavra para a Morgana, mas agradecer muito a presença da Morgana aqui nesse momento, e realmente a monografia dela vale a pena de ser conhecida, e nós estamos também no nosso laboratório promovendo o registro das monografias. A Marcele vai poder falar sobre isso, né? Nessas palavras finais também. A gente está pretende disponibilizar no site as monografias das pessoas que estão apresentando as suas palestras. Então, vocês vão poder acessar a monografia da Morgana, se ela permitir, claro, né? Através também aqui do banco que a gente está fazendo de monografias no nosso site, né? Morgana, quer falar suas palavras finais? E depois a gente passa para a Marcele para ela dar os recados relativos ao laboratório? Sim, quero agradecer pelo convite. Para mim é uma honra, depois de tantos anos, reencontrar o professor Assunção. É um professor que realmente assim, faz a diferença na vida dos alunos que encontram. E dizer que eu vou disponibilizar, eu só preciso encontrar o arquivo. Eu até tentei encontrar e não achei, mas eu tenho o arquivo da monografia, eu vou mandar para o e-mail da Marcele. É Marcele, né?
Eu entrei em contato foi com a Marcele. Eu vou mandar para o e-mail da Marcele e aí ela pode disponibilizar. Não tem problema nenhum. Perfeito. Ok, Marcele, a palavra é sua. Então, tá bom, professor, obrigada. Só alguns avisos. Eu quero só confirmar a questão da lista de presença. Eu vou deixar a lista aberta por alguns minutinhos. Tem a lista tanto para quem está inscrito no curso, como eu já falei, a lista para quem está assistindo individualmente essa palestra hoje. E aí também, para quem quer se inscrever no laboratório, eu já coloquei alguns dados aqui no chat, mas é só enviar para o nosso e-mail o nome completo, o CPF e o link do currículo Lattes. O nosso e-mail está aqui no chat também, se vocês quiserem eu posso jogar novamente, não tem problema. Tem as nossas redes sociais ali nessa lista também, e o nosso canal no YouTube. Essa gravação ela vai estar disponível no YouTube nos próximos dias, então para quem perdeu hoje ou quer divulgar a apresentação da Morgana, é só acessar o nosso canal no YouTube que vocês vão ter acesso a essa apresentação. Eu quero divulgar também as nossas próximas palestras durante esse mês. Como o professor já falou, a gente tem o Cinema História no dia 25, que é a próxima segunda-feira, falando sobre o cinema soviético, e a palestra do dia 28 é do Ariano Suassuna, né, professor? Permanece, né? Permanece. Então, tá bom, gente. A palestra do Teses em Debate no dia 28/4 vai ser com o tema Ariano Suassuna, Literatura e História. Vai ser no dia 28/4. Todos os nossos eventos ocorrem sempre às 2 horas. E eles são divulgados nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. E também, gente, um aviso. Para quem quer se inscrever para apresentar trabalho no Monografias em Debate, essa semana nós vamos divulgar o link do formulário de inscrição. Então, quem deseja apresentar trabalho no Monografias, nas poucas vagas que a gente tem ainda esse ano e também para o ano que vem, para a gente preencher o cronograma, o formulário ele vai ser divulgado, tá bom? Esses formulários sempre são divulgados, os nossos processos, no Instagram ou Facebook, e sim, em relação à monografia da Morgana, quem quiser ter acesso, é só mandar um e-mail ou para o Lapet, ou eu vou deixar o meu e-mail aqui também, é só entrar em contato comigo. Mas essas monografias que são apresentadas aqui no laboratório, elas logo mais também vão estar disponíveis no nosso site, tá bom? E, por enquanto, é só isso, professor. Agradecer a presença de todos e agradecer a apresentação da Morgana. Tá bom? Perfeito. Então, neste momento, eu agradeço mais uma vez a Morgana Oliveira Rocha da Silva, agradeço a minha equipe que está presente aqui, através da Marcele e da Tainara, e agradeço todos vocês que vieram debater aqui com a gente nesse momento, pessoas do Brasil inteiro, aí, do Rio Grande do Sul até o Nordeste, Paraíba, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, todos esses estados na primeira enquete que eu fiz ali estão presentes e alguns outros, né, que provavelmente chegaram depois. Então, eu agradeço a vocês todos que dão vida a essas séries aqui com o seu debate e também fica a minha saudação aos que assistirem a este vídeo posteriormente através das nossas gravações. Nesse momento, nós vamos encerrar a gravação e fiquem atentos para as novas atividades do LAPET, inclusive, no mês que vem, mais um evento da série Monografias em Debate. Obrigado e boa tarde a todos.